pessoal, estamos aqui de volta aqui. Pega, mano, fala aí. Fala, galera! E aí, galera? É uma alegria estar aqui mais uma vez com o nosso podcast, Não Seja Mais Um. Já quero agradecer você que está acompanhando a gente, tá aí no canal, você que é inscrito, você que não é inscrito, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, Não Seja Mais Um. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com um convidado incrível que vai estar trazendo, assim, testemunho maravilhoso para edificar nossa vida, sabedoria, né? Trazer conhecimento ao nosso coração. Quero agradecer, mas já quero começar pedindo para você curtir, compartilhar, já manda aí no grupo da família, da igreja, da liderança, manda para todo mundo, porque quem está com a gente hoje aqui é bênção de Deus, não é isso, Miguel? Amém, glória a Deus. Mais uma pessoa aqui da parte do Senhor Jesus que veio postar mais um pouco da sua visão, tá certo? Um dos empresários também, referência no estado do Amapá, tá certo? Servo do Senhor, tá? Mais uma vez, eu não digo só mais uma vez, porque nós tentamos a última, mas o computador tem sido uma bênção. E toda vez que a gente convida alguém, tem que voltar pela segunda vez. E ele vai voltar pela terceira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso querido pastor Joás, da Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento. É isso, Joás? Dá um oi pra galera aí. Olá, Edgar, olá, Miguel. Prazer estar com vocês aqui, com todo mundo aí que está acompanhando a gente aí no canal. Obrigado pelo convite, né? É uma alegria. Honrado e feliz pelo convite. E tem um bate-papo aí, no Jesus aí vai ser bênção. Né? Tenho certeza que Deus tem algo para Glória a Deus. derramar sobre a gente aqui. Amém. A gente fica muito honrado, muito feliz com a sua presença. Quando a gente pensou no canal, quando Deus colocou no nosso coração, o nome do Joás já estava ali na lista já para a gente convidar. E graças a Deus, hoje estamos realizando aqui. Graças a Deus, né? Joás, pastor lá da Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento, né? Pastor da Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento. Na verdade, eu sou cria da Assembleia de Deus, Igreja do Avivamento. Né? Quando a minha família chegou no Amapá, né, em meados ali, início dos anos 90, né, 91, mais ou menos, 90, 91, nós fomos assim, muito bem recebidos lá no Ministério da Igreja do Avivamento. Né? Até então era a Assembleia de Deus de Macapá, né? Depois passou a Assembleia de Deus Igreja do Avivamento. Pastor Ezerbelo da Chagas, né? Meu pastor me batizou, né? Me casou, apresentou a minha filha, Glória a Deus. me consagrou a evangelista, me consagrou a pastor. Eu amo demais o pastor Edson, o pastor Inês, são referências para nós. Então, para a gente é um motivo de muita alegria fazer parte desse ministério que nos acolheu. E eu cheguei lá com 5 anos de idade, né? Cego, 5 anos. 5 anos e ser levado ao ministério pastoral pela pessoa do pastor Ezra. Isso aí para mim não tem preço. É bênção demais, glória a Deus. Sempre ouço muito testemunho a respeito da vida dele, né? Da referência que ele é no nosso estado. Grande referência, um pioneiro aqui, né? Já está aí com os 80 anos, né? Já está aí no ministério muito frutífero, né? O ministério do pastor Ezra. Glória a Deus. A gente fica muito feliz de caminhar ao lado de Amém. E até chegar nessa consagração aí de pastor, como é que foi assim? Sempre teve. Como é que essa convicção veio no coração? Rapaz, eu até brinco com a minha esposa, né? Que quando a gente começou a namorar, eu falei pra ela, eu falei assim, olha, tu vais querer casar comigo, eu vou ser pastor. Conversa já começou assim? Já mandei o recado, né? Porque essa convicção era muito forte no coração, né? Mas, lógico, essa convicção não veio da noite pro dia, né? Como todo jovem, a gente cresce como todo jovem que cresce na igreja, a gente que é levado pelos pais, né, ainda criança, né, você vai, participa das programações, né, você cresce ouvindo a palavra, participando das escolas bíblicas de férias e tal, EBD, mas tem uma hora que você precisa ter um encontro com Deus, um encontro pessoal, né, e de fato precisei também passar por esse processo, né, onde você deixa de conhecer o Deus dos seus pais, né, para conhecer o seu Deus. Então, mesmo a gente estando ali dentro da igreja, mesmo um jovem, né? Eu tenho um filho, meu filho tem 8 meses. Então vai chegar um momento que ele vai ter que tomar a decisão.
aquele jovem que está dentro da igreja, vai chegar um momento que ele realmente vai ter que tomar a decisão de aceitar Jesus, né? Sim, sim. Mas buscando a referência, pastor. O seu pai, muita gente conhece, foi um homem da palavra de Deus. Era um obreiro assim formidável. Cheguei a conhecê-lo pelo Sebrae, ver uma palestra dele. Sim. E o testemunho dele com o Senhor foi maravilhoso. Eu queria saber assim a sua referência hoje. Veio dele ou veio? Com certeza. Com certeza. Assim, eu sempre digo para minha esposa que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho uma filha também, Maria. Maria tem 6 anos. E a gente tem a responsabilidade de ser a referência que a Maria precisa, né? Inclusive de ser a referência de Deus que ela precisa. A primeira revelação da pessoa de Deus na família é pela pessoa dos pais, meus filhos. É isso, meu pai era um pai era um homem sensacional. Meu pai era uma pessoa fantástica. Assim, eu sempre disse, e para mim é motivo de muita alegria poder ter dito para ele isso em vida, né? E eu não tenho do que me arrepender nesse sentido, porque assim, a gente pôde ter uma relação muito pautada assim, no afeto, no carinho, onde a gente pôde sempre dizer um ao outro que amava. E eu tenho muito orgulho de ter dito isso para ele. Falei, pai, o Senhor é a minha referência em tudo. Um exemplo de homem de Deus, um exemplo de pai, de esposo, né? E em todas as áreas, cara. Em todas as áreas ele era a minha referência, assim, e sempre vai continuar sendo. Né? Vai continuar sendo. E fica aí todos os ensinamentos, os valores que ele deixou. Né? E eu sempre digo assim, olha, tem gente que acha que o São Antônio construiu muitas coisas, né? Teve uma vida próspera, né? Mas eu digo assim, o principal patrimônio que meu pai construiu foi essa família sólida. Amém. Né? Exemplo. Consolidada na palavra, né? E apesar da gente ter não gostaria de usar essa palavra perdido, mas ter sido interrompido, né? Esse relacionamento da forma como foi, né? Todos nós assim permanecemos com a nossa fé inabalável de que Deus continua com Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Realmente o seu Antônio marcou muito. Eu conhecia muito o seu Antônio do que eu ouvia, já era uma referência muito grande dentro da igreja. Sempre era uma referência muito boa. A gente tinha um projeto lá no IFV. Logo quando eu comecei a caminhar com o Senhor Jesus, a gente tinha um projeto chamado Redenção. E uma das pessoas que contribuíram nesse projeto foi o David e a Jéssica. São os primos, né? David e Jéssica. E aí eu lembro que a gente ia fazer a primeira ceia Redenção, que era uma ceia de final de ano para morador de rua, para famílias de vulnerabilidade. E aí a gente queria pessoas para ofertar, para ajudar a fazer a ceia. E aí eu lembro que eles falaram, não, vamos lá com o tio Antônio, que ele sempre ajuda. Aí eu lembro, não, eu vou lá então. Eu peguei, fui lá, falei com o som, nossa, entra aqui, que eu ir lá no escritório. O que foi, meu filho? O que você precisa? Aí eu contei a história para ele. Ele falou, não, vamos ajudar sim. Quando é? Tal dia? Não, eu vou falar com o menino lá, você pode vir buscar isso. Eu lembro que ele deu alguns doces, alguns centros salgados, a gente foi lá. E aí foi ali um contato que ele sempre nos ajudou. Ele sempre ofertou, sempre contribuiu. E aí eu tive a grande alegria de dar aula para ele. E aí eu dei aula para ele em 2018, que era atendimento doméstico na casa dele. E aí, meu amigo, todo dia era um aprendizado. Ele contava história, e ele falava. E aí contava a história quando ele veio de Belém. E quando tu voltava de lá, ao invés de tu dar aula, tu recebia aula. Recebia aula. Era evangelizado. Eu era evangelizado. E era um tempo que eu tava com o coração afastado, muito... E ele falava e eu ficava, meu Deus do céu. E ele contava testemunho de quando ele veio de Belém, de quando ele estava na Marinha, né? No Porto. E ele contava vários testemunhos. E aí eu lembro que ele sempre falava assim, ele dizia, Edgar, o segredo é fidelidade. É fidelidade. Só isso. Tudo que ele terminava, ele falava, é fidelidade. E eu chegava lá, Jorge, 5h30 da manhã, eu lembro que a gente fez uma aula junto. Ele já tinha ido trabalhar, já tinha feito o devocional dele, que ele fazia o devocional dele todo dia antes da aula. Ele já tinha ido trabalhar, já tinha feito o devocional, já tinha feito oração e estava na esteira me esperando. Homem de Deus, glória a Deus. Pra te ver que exemplo bacana, né?
de cristão assim, modelo, Sim, porque sim. não só criou uma família e um filho, tá certo, mas também formou um cristão aqui do lado. Edificou Então, muito a minha quantas vida. pessoas Ele não a vida do tocou. seu Antônio impactou e transformou através do testemunho dele, através da pessoa dele. É muito bonito, é muito lindo. E é sem dúvida que está no Senhor. Glória a Eu não Deus. tenho Ah, dúvida disso. Não, isso com aí eu também certeza. não tenho dúvida, né? Glória a E Deus. não só por aquilo que ele fez, né? Porque a salvação não é por obras, né? Mas por aquilo que ele era e por aquilo que ele construiu no relacionamento dele com Deus, né? Isso que o Edgar falou todos os dias de manhã, né? E teve uma época que eu morei com meu pai, já depois de casado, né? E assim, a gente enfrentou um momento muito difícil com ele em 2016. E foi cometido daquela síndrome de Guillain-Barré. E ficou assim, em um estado assim, bem difícil de saúde. Ele ficou assim, sem movimento nenhum no corpo, né? Mexia só normalmente os olhos, conseguia falar com bastante dificuldade. E Deus fez uma obra muito maravilhosa na vida dele. Assim. Um milagre também. Deus visitou ele. Eu vou contar para vocês a experiência que ele teve com Deus. O médico liberou ele, deu alta dele do hospital depois de 21 dias. Quando a gente foi para casa, começou o processo de reabilitação dele. Né? Até uma das pessoas muito bacanas assim, que fez parte desse processo foi o Thiago. O Thiago já teve. Pastor Tiago. O pastor Thiago Cabelo. E o Thiago acompanhou um pouco esse processo com ele. E teve um dia que ele estava. Só que assim, a situação, né, era muito difícil. Ele ficava. Eu sempre digo assim, né, que para mim foi uma situação muito difícil, porque assim, aquele cara que é a tua referência em tudo. Né? Meu pai parecia um touro, né, de força, de saúde, de vigor, né? E de uma hora para outra, tu te vê dando água pro teu pai, né, usando uma colher, porque ele não conseguia mexer, ter o movimento dos lábios. Né? Aquilo foi um choque. Né? Mas a gente estava ali do lado. E teve um dia, a gente adaptou um quarto lá embaixo de casa, que é a casa de 2 pavimentos, né? E o quarto dele era em cima, a gente adaptou o quarto embaixo. Ele não estava se andando nem nada. Até para virar na cama a gente precisava estar virando. E aí ele teve um sonho, uma visão de uma determinada noite. Ele estava no quarto, ele disse que entrava um personagem, né, e chegava na cabeceira do leito que ele estava, assim, e falava para um outro personagem que era como se fosse uma pessoa de um enfermeiro, um médico e um enfermeiro. Falava assim, prepara ele porque eu vou dar a medicação, eu vou aplicar a medicação. E aí essa pessoa vinha, enrolava um lençol assim e meio que imobilizava ele, né? Fazia uma amarração assim para imobilizar ele. Aí quando o médico voltava, esse personagem do médico voltava, né? Falava assim, já está preparado? Já, então vou aplicar essa medicação. Ele vinha, pegava, esse braço dele aplicava algo, assim batia assim, falava assim, isso aqui vai fazer você levantar. E ele saía. Quando ele saía como que atravessando a parede, assim. Meu Deus. E ele acordou de madrugada, nesse dia era até um amigo nosso que também já estava no Senhor, pastor Kepler, né, estava fazendo a companhia para ele nessa madrugada. Ele falou assim, Kepler, Deus me visitou. E de fato, a partir daquele dia, ele começou a viver um milagre. Né, porque aos poucos ele começou assim, muito rapidamente, na verdade, né? Aos poucos eu digo porque não foi assim, ele não levantou e andou, né? Mas de forma muito rápida ele conseguiu se recuperar. E tem gente que fica muito separada dessa doença. Né? Tem gente que não recupera plenamente os movimentos, né? Fica limitado. Né? E eu até brinco com ele que na época, depois ele começou a fazer os exercícios na piscina e com semanas ele andou. Semanas ele andou. Glória a Deus. E aí ele até brincava com ele porque ele falava que tinha só um dedinho do pé que ficava ainda dormente. Eu falei, isso aí é para você não esquecer, né? O que acontecia.
É a marca. É a marca do Jacó, né? É. É Lutou que com o anjo. glória a Deus que Eu até imagino, sabe, pastor, porque eu tive uma experiência muito parecida com meu avô em casa. Nós passamos 9 anos com ele, né? Ali acamado, era um homem muito dinâmico, tomava de conta de uma granja, de uma importadora, de uma empresa de tecido, de uma empresa de refrigerante, e aí do dia para noite o homem pegou um derrame. E aí foi até que ficou tomando, ingerindo, se alimentando por um canudinho, entendeu? Então para a são tempos família difíceis, é né? muito difícil. A gente vê assim, pai de 5 filhos homem, né? A gente como neto vendo ali os filhos olhando pro pai daquela maneira ali. E ali é muito triste, porque, como você falou, o homem era a galera dessa época, dessa idade aí, da de 60, 70, te percebe, te analisa até hoje que os homens são muito duros, tão fortes. Quando tu vê um desses se jogar assim, é porque a coisa é séria, É. entendeu? E com meu avô foi muito complicado pra gente, pra família, sabe? Mas era um homem Eu, também de eu, Deus. eu até digo assim que eu ainda trago algumas sequelas dessa época, assim, emocionais, até físicas. Né? É meu. Porque assim, foi um baque muito grande, né, na época, assim. Mas a gente viu o milagre acontecer. Glória a Né? Glória a Deus. Deus. A gente viu o milagre acontecer e eu tenho certeza de que naquele dia ali, naquela época, talvez Deus já tivesse assim prolongado mesmo essa história, né? A história dele. Porque a gente às vezes não quer entender as coisas, né? Mas, por exemplo, ele agora já na 2020, quando ele pegou a Covid, ficou internado, nós orávamos, né? Não foi falta de oração. Não, eu lembro que eu orei, Foi. levantou um clamor na Não foi igreja, falta de clamor. a gente orava. Foi o tempo de Deus. Amém. E Deus vinha comunicando, né? Porque a gente não quer entender, né? Eu me lembro que uma dessas madrugadas orando por ele, Deus deu uma palavra, né? Sobre quando o profeta vai na casa do rei Ezequias e diz para ele, olha, Deus está mudando aqui a tua sentença e vai acrescentar para você mais 15 anos de vida. E naquele dia, meu coração se encheu de alegria. Eu falei, rapaz, Deus vai fazer algo, Deus vai tirar ele de lá. Deus está dizendo que está aumentando os dias dele. Mas, na verdade, isso já tinha acontecido lá atrás, em 2016. Né? Eu não havia compreendido essa palavra. Né? E hoje eu entendo realmente, né, que aquele tempo que ele viveu foi um tempo que aquele acontecimento ele estreitou muito o relacionamento do meu pai comigo. Né? Minha mãe sempre brinca assim, ela fala assim, teu pai, depois que ele voltou da Guillain-Barré, ele voltou, trabalhou como nunca, é verdade. Mas ele também se disciplinou espiritualmente. Né? Todos os dias, 15 para as 5, ele levantava para orar, para ler a palavra, para ter o tempo dele. E foi uma época assim que ele também pôde viajar por muitos lugares, né, pregar. Pregou, eu lembro. E lembro que nessa época, depois já disso, ele esteve na Colômbia, lá no Comiban, que é o Congresso Pan-Americano, Interamericano de Missões. Né? Um congresso que acontece de 10 em 10 anos, pra você ter uma ideia. Né? Grandioso, Se não né? me engano, foi em 2019, 2018. Vai acontecer só 2028, 2029. isso, 2028. Então, é um congresso que aconteceu de 10 em 10 anos. Ele teve num congresso que aconteceu no Paraguai, onde ele foi um dos palestrantes também lá, Glória a para Deus. falar sobre negócios com missão. Então, assim, foi uma época em que Deus também deu a oportunidade dele realizar muitas coisas. Né? Então, a gente entende que ele cumpriu o propósito. Deus acrescentou para ele 5 anos e aí para ele cumprir um Sim, propósito. Glória a Deus. 4, na verdade. Foi 4, né? 4 anos. 4 anos. Para que ele pudesse cumprir isso
E mais do que isso, né? Deixar tudo pronto. Porque eu acredito que ele talvez tenha entendido esse recado de Deus, assim, porque ele trabalhou como nunca para deixar tudo muito estruturado, na família, na empresa. Preparou todo mundo. Tá. Preparando. Glória a Deus. E tanto que quando Deus levou o profeta Ezequiel para falar com o rei, né? Foi o rei Ezequiel. Ele falou: arruma a tua casa, né? Que hoje eu vou te levar. Então, foi um tempo talvez para ele organizar, né? Glória a Deus. Seu Antônio quero dizer aqui, honrar, glorificar a Deus e honrar o seu Antônio. Ele foi assim, a gente está abrindo a nossa empresa, eu e minha esposa. E o seu Antônio, quando a gente conversava, ele conversava muito comigo sobre isso. Ele sempre dizia assim: tudo que Deus te dá é para o reino. Foi o que ele mais me ensinou naquele tempo. Ele disse: tudo que Deus te dá não é para ti, é para o reino. Entenda isso. Tudo. Se Deus te deu um carro, se Deus te deu uma bicicleta, Deus te deu o que ele te der. Pode ser 10 reais ou 10 milhões. É para o reino. É do reino, é dele. Eu lembro uma vez que ele falou: somos só mordomo. E ele dizia assim: investe no reino. E ele dizia: investe no reino. Tudo que tu puder, investe no reino. E a gente tem conversado muito sobre isso, eu e minha esposa. E a gente está com a nossa empresa agora. E sempre vem aquela lembrança do seu Antônio falando: diga, o segredo é fidelidade. Tudo que Deus te der, investe no reino. E ele tinha essa marca, né? E isso ficou para mim também. E aí isso sempre vem na minha mente. E aí a minha oração é: Senhor, me abençoa a minha empresa, prospera o que a gente está começando, que a gente quer ser fiel no reino. E a gente tem buscado ser assim. Então isso, você te vê como até hoje me marca muito tudo aquilo que o Senhor Antônio me ensinou. Marca muito a minha vida, marca a vida da minha família, marca a vida da minha esposa, porque realmente é um homem de Deus. Um exemplo maravilhoso, né? Ter vivido com ele deve ter sido uma aprendizagem muito boa. Com certeza. Ele falou das viagens dela. Mas deixa eu te perguntar, Jorge, tu sente algum tipo de cobrança? Assim, como é que eu posso dizer? Tipo, passou o bastão, né? Tipo, passou o legado. Tu sente algum peso, talvez, de manter ou trazer alguma coisa? Eu acho, hoje eu consigo levar isso com um pouco mais de tranquilidade. Mas no começo, assim, não foi muito fácil. Primeiro porque você tem que lidar com a desconfiança das pessoas. Né? Muita gente, às vezes, não acredita também que você tem condições de seguir em frente. E aí, só que eu também tenho muita convicção de que tem muitas coisas que Deus entrega para você. Entendeu? Para mim é uma alegria muito grande poder tocar muita coisa, né, que meu pai deixou, né, muitos projetos, inclusive, né, dentro do reino de Deus. Mas eu também não tenho dúvidas de que Deus tem coisas pessoais também, né, coisas que Deus vai entregar para mim, para que eu realize. Então, às vezes, a gente se sente cobrado. Não, acho que hoje eu não me sinto assim cobrado. Eu até brinco que tem aquela época que a gente é conhecido como... Eu era o filho do seu Antônio. A gente não tem identidade, né? É o filho do seu Antônio. Então, aí de certa forma, quando lá na juventude, né, na adolescência, tu fica meio incomodado com isso, né? Tu quer se conhecer como Joane, não como filho do seu Antônio. Sofro isso até hoje. Filho do seu joia. Filho do seu Joia. Sofro isso até hoje. Mas é algo que, assim, hoje pra mim, cara, fala assim, tu é filho do seu Antônio com muito orgulho. Né? Muito orgulho. Então, assim, pra mim sempre será muito motivo de orgulho. Se é que o orgulho pode ser bom. Mas é o bom, digamos, o bom. É o bom orgulho, né? E tem um projeto, né, Joás? O projeto o CEBAM, Centro Brasileiro de Apoio a Missões. Funciona aqui em Macapá? Como é que é esse projeto? Na verdade é o seguinte. E, voltando aqui na história do São Antônio, né? O São Antônio era da Marinha, meu pai era da Marinha. E ainda na Marinha, Deus começou a compartilhar algumas coisas com ele no sentido da obra missionária.
como ele era da Marinha, ele teve a oportunidade de conhecer muitos países. E uma vez pela primeira vez que ele encontrou com uma equipe missionária foi na Rússia. Ele estava lá fazendo uma viagem e lá ele encontrou uma equipe de Jogum. Aí até então ele não tinha muito bem esse conceito de missões. Mas ele já era cristão, Já já era evangélico. Já era cristão, já. Inclusive, ele tem uma experiência que ele contou lá na palestra do Sebrae, que ele fez uma viagem para a República Dominicana, né? E lá, quando o navio chega, ele ancora no porto e ele abre para visitação das pessoas, né? Da população, da cidade. E ele disse que chegou uma família lá e o pai olhou para ele e começou a falar assim, olha, missioneiro, né? E aí ele falou, não, eu sou marinheiro. Não, missioneiro. Porque, na verdade, Deus estava mostrando para ele com uma faixa, né, escrita missionário. Né? E ele revelou isso ali. Tava tipo entregando uma revelação para ele. Exatamente. Olha Só que aqui. até então ele não sabia o que era ser um missionário. Né? E quando ele saiu da Marinha em 91, ele conta isso lá na palestra do Sebrae. Essa palestra é uma palestra que foi realizada lá no Fórum de Conhecimento do Sebrae em 2019. Eu ainda tive a felicidade de estar lá. Tu mandou para mim, né? Eu vou assistir a palestra. Mandei. Vale a pena. São acho que 30 minutinhos assim, mas vale muito a pena. E tá disponível no YouTube, né? E ele contou essas experiências lá. E foi um tempo assim que Deus tirou para honrar ele de uma forma assim. Foi muito maravilhosa essa participação dele no Fórum de Conhecimento lá do Sebrae. Mas voltando aqui na história. Então ele sai da Marinha em 91, né? Debaixo de uma palavra de Deus, de que Deus havia trazido ele para essa terra aqui para prosperar, para abençoá-lo aqui. Então a gente veio para cá, né? Ah, ele veio para cá debaixo de uma palavra de Deus, assim, debaixo de uma direção de Deus. Sim, né? E com o desejo de ter um negócio próprio, né? E por meio desse negócio abençoar o reino. Então hoje, quando se fala muito hoje em Business as Mission, por exemplo, né? Que são os negócios com missões, né? Que hoje é uma tendência na questão da obra missionária mesmo. Meu pai já fazia isso há 30 anos, cara. Entendeu? Que hoje é um termo que começou hoje e o seu pai já fazia há 30 anos. 30 anos atrás ele já fazia isso. Como é que é? Debaixo de uma direção de Deus, lógico. Né? Amém. Porque assim, lá na época, ele adquiriu a cantina lá da Escola Gabriel de Almeida Café. A cantina lanchonete lá do CCA. Uhum. E lá nos primeiros anos, Deus abençoou muito ele. A gente ficou 10 anos trabalhando lá. Até que começou em 2000 surgiu a Pão da Vida, né? Em 3 de abril de 2000, a data de inauguração da Pão da Vida. E a Pão da Vida já nasceu com um propósito de ser uma empresa do reino. Então todo valor que entra na Pão da Vida, um percentual é destinado para a obra missionária. Para a obra missionária. E a gente fazia isso de forma particular, pessoal, como empresa, como família, né? A gente fazia esse apoio, até que lá por meados de 2018, 2017, Deus deu a ele essa direção de criar uma instituição, que é o CEBAM, que é o Centro Brasileiro de Apoio às Missões, para que a gente pudesse ampliar isso, né? Para que outras pessoas também pudessem participar, né? Cooperar dessa forma. Então, a Pão da Vida, você que vai lá na Pão da Vida, né? Compra o pãozinho, toma um café, né? Então você está fazendo a obra missionária também. Glória a Deus. Glória a é verdade. Deus. Porque tudo aquilo que entra lá, o percentual vai para a obra missionária. Hoje a gente tem aí, né, por meio do CEBAM, né, cuja Pão da Vida é uma das principais parceiras lá, a gente apoia mais de 15 projetos missionários aí no Brasil e no mundo. A gente tem projetos missionários apoiados aí na Índia, na China, né, na Inglaterra, né, com a Jéssica que está lá, e no sertão do Piauí,
né? A gente tem missionários que estão na África, né? Guiné-Bissau e por aí vai. Glória a Deus. A gente tem tido o privilégio de fazer a obra de Deus investindo no reino dessa forma. Amém. Glória a Deus. O Seban surgiu desse desejo de acrescentar mais pessoas para ajudar nas missões. Sim. Então, qualquer pessoa que quiser ajudar, Sim. ela pode estar sendo parceiro do Seban. Sim. E como é que funciona? O Seban, na verdade, é assim. Como a gente teve essas intercorrências, digamos assim, né? Tanto o falecimento do meu pai quanto a pandemia, tudo isso, a gente ainda está num processo de regulamentação, né? Porque ele era o presidente da instituição, né? Então a gente ainda está reorganizando administrativamente a instituição para que a gente possa ir atrás desses novos parceiros, né? Mas em breve eu quero voltar aqui para a gente falar do Seban, né? Amém. E já com umas informações mais precisas e concretas para quem quiser se tornar parceiro, né? Eu quero. Da obra missionária. Queremos, né? E hoje, queremos, com certeza. Assim, é como você falou, assim, mas talvez o maior segredo isso uma coisa que eu aprendi recentemente também. Eu tive em Fortaleza agora fazendo o curso lá do Paulo Vieira, né? Paulo Vieira, que é coach, também é cristão. E eu fiz o CIS lá e ele ensina algo que eu falei assim, rapaz, isso aqui a gente já faz também, né? Ele disse que o segredo da prosperidade é você não só crescer, mas você contribuir, né? Fazer esse gráfico aqui, né? Crescer e contribuir. Na proporção que você, na medida que você cresce, você contribui, isso te leva automaticamente para um nível de prosperidade. E quando ele lecionou isso lá, eu falei assim, rapaz, a gente já vive isso, né? A gente já vive isso. Então, tá começando agora a empresa, né? Faz um propósito com Deus, né? Amém. Na medida que eu crescer, eu quero também contribuir, abençoar as pessoas. Porque eu acredito que quando Deus dá, na medida que a gente também tem um coração disposto a contribuir, sabe? Na medida que a gente tem coração disposto a contribuir. E isso é bíblico. Paulo fala lá aos Coríntios, né? Ele diz, olha, o Senhor dá a semente ao semeador. Ao semeador. Então ele dá àquele que semeia. Aquele que retém a semente não recebe. Não recebe. Até o que tem lhe será tirado. E dá de bom gosto, de bom coração. Exatamente. Coração disponível, né? E a gente tem que ter um coração disponível. Se não me engano, é 1 Coríntios, eu acho que é. Acho que é a 12 ou 11. Não, eu acho que é. Da semeadura. Fala. Quanto mais você. Não, não é? Vamos lá, vai, pesquisa lá. Não, claro, vou comer rapaz já agora. Vai lá. Quer a referência de Coríntios? Aham. Vamos achar aqui, né? Vai falando aí, Edgar. Mas eu acredito que aquele que tem um coração disponível, né? Aquele que tem um coração aberto para contribuir com o reino. Irmão, você que está ouvindo a gente, e eu sei, e como eu falei ainda agora, eu sempre ouvi isso do seu Antônio, quando a gente teve aquela proximidade. Aqui, ó. Era que tudo é em prol do reino. Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Amém. E é o que o. Pode seguir no texto aí. Vai lá, Pode seguir no texto? Deixa eu só abrir agora aqui. Apareceu só esse versículo. Lá no versículo 6. Vamos lá. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Mas digo isso, aquele que semeia pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará.
Agora leu 10. Leu 10? 9, 10. 2 Coríntios 9, 10. Versículo 10. Eu vou abrir logo no aplicativo, É, que versículo é melhor. 10. Aquele que supre a Procura aí, semente ao que semeia e pão ao que comem, também lhe suprirá e multiplicará a semente Eita, e glória. fará crescer os frutos da sua justiça. Amém. Amém. Eu lembro que eu estava ouvindo uma ministração que falava sobre a justiça do reino de Deus, né? E quando a palavra de Deus também diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, os demais será acrescentado. E eu lembro que o pregador dizia que a justiça do reino é exatamente essa. Por exemplo, quando você contribui com aquele que não tem, ou com aquele que está em falta, ou com aquele que está em necessidade, você está levando o reino e você está levando a justiça do reino de Deus através da sua vida. Então, quando você busca o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, é exatamente porque no final aqui do versículo, Jorge, ele fala exatamente aqui, olha, no capítulo, aquele que supre semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. Então eu creio que quando a gente busca o reino e a justiça do reino, porque tudo aquilo que Deus nos prospera, tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, é instrumento para que a justiça do reino de Deus alcance as pessoas. Seja a salvação, seja suprir necessidade física, a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem o que vestir, a pessoa não tem onde morar. Eu creio que ali está chegando a justiça do reino de Deus através da tua vida. E a gente precisa ter um Sabe o que coração eu acho aberto. mais interessante, assim, Edgar, né? Até nessa trajetória do meu pai, cara, a Bíblia diz que a gente tem que dar com uma mão sem que a outra veja. Tem gente que quando contribui faz muito alarde. Alarde. Eu te digo que ele fazia isso de forma muito discreta, porque teve coisas que eu fui descobrir depois que ele partiu. Eu teve obreiro, pastor que chegou comigo e falou assim, olha, teu pai pagou a faculdade da minha esposa. Foi mesmo, foi. Glória a Sabia. Deus. Ou então chegar e falar, olha, teu pai fez isso, fez aquilo. Coisas das quais nem eu tinha conhecimento. Entendeu? Glória a Deus. Então, são essas verdades do reino que a gente tem que... Não era para glória dele, Que ele viver. nem tinha o objetivo de se gloriar, né? Mas era para glória de Deus. Eu vejo não só também, eu como cristão, eu sou novo convertido, né? Então, na época, quando eu via ali como católico, eu não via como nós estamos falando na semeadura como o dízimo, né? O dízimo falado, né? Eu vejo como uma obrigação do cristão. Por quê? Porque você tem que ajudar de fato o reino de Deus, você tem que contribuir. Porque, pô, muito bacana, você chega na igreja hoje, mas e a luz? Quem é que paga? O material de limpeza, quem é que paga? A cadeira que você senta, quem é que paga? A manutenção do espaço, quem é que paga? Entendeu? Somos nós. Nós temos que contribuir, nós temos que ajudar o nosso pastor, nós temos que ajudar a obra de Deus e dar condição para que ela frutifique, para que ela aumente. Que ali é o semear, tá? A gente vê que muitas das vezes tem algumas pessoas assim que, porque o pastor trocou de carro, porque o pastor isso, porque o pastor tá roubando. Gente, nós temos que parar com essa mentalidade. Eu quero ver o meu pastor bem vestido, eu quero ver o meu pastor cheiroso, eu quero ver o meu pastor com paletó bonito, porque ele é o que traz a palavra de Deus, tá? E tá pregando ali, isso para mim Abençoado, né? como é que eu vou querer só que o cara estude, se alimente para me passar a palavra e ele tem uma vida miserável? Aquilo para mim é degradante. Tu tem que dar uma condição, não só para ele, para a família dele. Poxa, se você gosta de um telefone bacana, o meu pastor também, eu quero que meu pastor tenha um telefone bacana, eu quero que meu pastor se vista bem, que ele more bem, que ele viva bem. Não é nada mais do que digno, porque ele tá ali
entregando a palavra de Deus para ti. Eu tenho essa compreensão comigo, entendeu? O que ele faz fora dos bastidores, mas se você analisa aquele cristão, você analisa que ele é um cara dedicado na obra do Senhor, você tem por obrigação com aquele servo de Deus ali ajudar ele. Eu vejo isso como uma obrigação de agente cristão, sabe? Também que tem gente que quer administrar o dia, É. né? Tipo assim, ele, Pra onde tem que ir, né? né? Ele entrega assim, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já entregou, né? Mas olha, Joás, eu penso assim, o que Deus vai cobrar de mim, como ovelha, a minha fidelidade que ele exige de mim. E Deus vai cobrar do administrador, quanto mais vos é dado, mais vos é cobrado. Deus não vai cobrar de mim a Verdade. administração como ovelha, ele vai cobrar de mim a minha fidelidade, né? Agora, a decisão, que eu creio que é uma responsabilidade muito grande, porque tu está lidando com o tesouro de Deus, do reino de Deus, né? Deus vai cobrar dele o que ele fez, a administração, né? Sim. Se realmente foi para o reino, se realmente foi para a justiça do reino. Mas eu creio muito que Deus vai cobrar de mim a minha fidelidade. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus, de ter um coração disponível para ser fiel a Deus em tudo aquilo que ele tem acrescentado na minha vida. Graças a Deus, porque a minha vida é um testemunho daquilo que Deus fez, né? A nossa vida é um testemunho da obra de Deus. Então eu creio, eu sempre gosto de falar, quem questiona é gratidão. É gratidão a Deus. Eu sei a obra e tudo que Deus fez na minha vida. Se eu sou fiel a Deus em tudo que ele me dá, é simplesmente gratidão e alegria. Ah, mas ele vai fazer aquilo, não importa. Ele vai dar conta com Deus. Eu vou dar conta com meu Deus da minha fidelidade. A minha Amém. fidelidade. Sabe, Joás, Pastor Joás, eu vejo muito. Quando eu olho assim para a vida do seu Antônio, quando eu olho para a vida da tua família, a gente vê realmente. Meu filho tem 8 meses. E quando eu vejo uma referência que você acabou de testemunhar a respeito do seu Antônio, me dá um temor. Porque eu penso assim, eu preciso ser essa referência para o meu filho. E uma das minhas preocupações como pai é essa geração. É a referência que essa geração tem gerado, né? E muitas vezes essa referência tem sido gerada dentro da igreja. Dentro da igreja. Qual é a visão, pastor, que o senhor tem hoje? Ou do que a igreja, nós como igreja, estamos errando para que essa geração não vá por esse caminho de... Como é que eu posso dizer? Tudo pode. Né? Tudo pode, tudo está liberado. Porque hoje a gente vê isso dentro da igreja. Um dia desse, minha esposa, a gente estava conversando sobre isso e a gente começou a ficar com muito temor. Como é que a gente vai fazer com o nosso filho? Né? E aí, essa é a preocupação. Qual é a sua visão em relação a talvez esse caminho que a igreja tem tomado hoje? Sabe por que eu pergunto isso, pastor? Não sei se você ouviu. Sabe quem é como é o nome dela, amor? Alcântara? A Priscila Alcântara, que um dia Que desse apresentava o Bom Dia e Companhia na isso, que SBT. estava cantando lá no mundo. Que estava cantando lá no mundo. E um dia desse estava cantando lá no altar da igreja. E ela praticamente, tu viu o vídeo? Ela praticamente zombou com a cara do pastor que convidou ela. Porque ela falou assim, eu pensei que nunca mais iam me convidar para cantar numa igreja. E me chamaram, o pastor me ligou e aquela coisa. E olha, você está entendendo o que eu digo? Aí a gente começou a olhar pro outro e falou, mãe, e o nosso filho? Qual é a visão que tu tem tido dessa realidade que a igreja tem vivido hoje, pastor? Dá medo também? Eu compartilho do mesmo medo. Né? Minha filha tem 6 anos de idade e até certa idade você consegue meio que colocar teu filho numa bolha, né? Mas aí eles começam a ir para a escola, né? Eles começam a ter contato com outras relações, né? E inevitavelmente eles vão tomar conhecimento de coisas que talvez você não quisesse que eles tomassem conhecimento. Mas eu confio muito na palavra de Deus, cara. A palavra de Deus diz assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Veja bem, ensina a criança no caminho. Não é para você ensinar o caminho. É para você ensinar no caminho. No caminho, ou seja, Verdade. caminhando. Provérbio, né, pastor? Exato. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, você tem que estar caminhando com ela, junto com ela. O meu pastor Eza, ele tem uma frase muito conhecida, ele falou assim, não mande os seus filhos para a escola dominical, vá com eles. Porque a gente hoje tem uma tendência de transferir responsabilidade.
nós como pais e mães, a gente transfere responsabilidade. Né? Deus entregou para a gente talvez o maior dos tesouros, a nossa herança, nossos filhos. E a gente transfere isso para o professor da escola dominical, a gente transfere isso para a líder das crianças, né? A gente transfere isso para a escola secular, né? Para o celular, né? Porque é cômodo. Né? Enquanto eu preciso fazer as coisas, toma aqui, fica aqui. Né? E a gente sabe da sutileza que existe por trás de muita coisa que está na internet. Né? Quer dizer, hoje já nem é tão sutil mais, hoje o negócio é explícito, é escancarado mesmo. Né? Teu filho às vezes está assistindo ali os vídeos que ele costuma assistir, do nada aparece aqui um vídeo aleatório aqui, né? Que vai com certeza levar ele a um conhecimento que você não gostaria que ele tivesse. Então, assim, hoje eu penso que a gente como igreja, a gente precisa acordar para isso, para a responsabilidade que nós temos. Jesus disse que nós éramos sal e luz. E a gente precisa começar a desenvolver esse papel. Eu vejo também, pastor, do jeito que você está falando, eu concordo, que a internet ela veio com muito conhecimento que o mundo não tinha para ajudar, mas também veio com muito também para atrapalhar. E a palavra já retifica: vigiar e orar. Então a gente tem que vigiar não só a gente em cima disso daqui, mas os nossos filhos principalmente. com certeza. Assim, a gente tem uma ministração no Encontro com Deus. Eu faço essa ministração há quase 10 anos já, lá na igreja, que é sobre a influência da mídia. Né? E a internet, por exemplo, ela é um problema sério quando você não sabe lidar com a internet. Porque quando você fala, por exemplo, de pornografia, que talvez seja hoje um dos maiores problemas da internet. Por quê? Porque a internet, ela democratizou a pornografia. Antes aqui, a gente que é mais velho aqui, né? Se eu quisesse ter acesso a algum tipo de material pornográfico, eu tinha que desempenhar Um esforço, muito grande. Né? Eu tinha que ir numa banca de revista, né? Aquela coisa constrangedora, tinha que contar com, sendo menor, tinha que contar com a ajuda do dono da banca para poder me vender uma revista, tal, né? Hoje, cara, onde é que está? Na palma da mão. Isso tem sido uma questão de preocupação, porque é algo que afeta muitas pessoas, inclusive pessoas que estão dentro da igreja, e cada dia mais cedo as crianças têm tido contato mais precoce com a pornografia. mais precoce. Entendeu? Porque essa é a estratégia de Satanás para esses dias. No que diz respeito à família, a estratégia de Satanás é um tripé. Isso eu aprendi com o pastor Eurípides Mendes. Ele diz o seguinte: o diabo está atacando em 3 coisas. Primeiro, o enfraquecimento da figura do homem. Hoje você tem homens fracos, moralmente fracos, emocionalmente fracos, né? Homens que não desempenham o papel que Deus chamou eles para desempenhar. 2, o empoderamento das mulheres, né? As mulheres empoderadas, né? E o terceiro fechando esse tripé, é a erotização das crianças, né? E cada vez mais você tem visto isso. As crianças sendo precocemente erotizadas. Então, assim, ou a igreja acorda, ou não vai ter igreja amanhã. Verdade, pastor. Eu vi um depoimento de um servo de Deus no YouTube, eu não lembro o nome, a respeito dessa situação, dessa inferiorização masculina, que foi feito não só nas escolas, mas esse estereótipo que nem a criança mais pode ir para o trabalho com o pai, acompanhar o pai, para que o pai dê o exemplo e mostre como ele trabalha, o que ele faz, para que aquela criança, aquele menino ou aquela menina, tanto faz, menina ou menino, que se espelhe no pai, veja o trabalho do pai. Uma Entendeu? referência. Tem uma referência. Isso foi descaracterizado. Hoje você vê a mulher, hoje não querendo demonizar o feminismo ou a mulher, mas hoje você vê a mulher em tudo. Tá? Você está dentro de uma escola onde você vê mais mulher. Você está dentro do hospital, você vê mais mulher.
Então, tipo assim, a sociedade hoje, ela gira em torno da mulher mais, entendeu? Você vê hoje, você entra no shopping, você vê mais mulher dentro. Você entra dentro de uma repartição pública, você vê mais mulher. Na escola, os professores são mulher. Na secretaria, os professores são mulher. Então, o homem, ele foi, ele está sendo quase que retirado, tá? De dentro do meio comercial, entendeu? Hoje tu vê mais mulher hoje no mercado de trabalho do que homem. Homem, tu só consegue ver ele em serviços muito brutos, pilotando um caminhão, dirigindo um carro, numa obra. É aonde tu consegue ver uma concentração maior de homem. Mas se tu entrar no shopping, tu te depara com mais mulher em todas as áreas. Mas eu penso que realmente, assim, cada um tem seu papel, o homem e a mulher, na sociedade em geral, seja na família, dentro do núcleo familiar, quanto no núcleo social, né? Então, realmente, os papéis estão sendo deturpados. Os papéis, a função de cada um está sendo deturpado, né? Mas olha, o feminismo, eu tenho assistido muito a respeito disso, pessoas especialistas que falam sobre essa ideologia feminina, e realmente é exatamente o que o pastor falou. Eles estão querendo tirar a posição do homem e colocar a mulher nessa posição. Eles estão querendo tirar a posição do homem, que é o homem que traz a segurança, que tem aquela posição mais firme, vamos dizer assim. Só que se o tu homem prestar atenção, a mulher em si, a mulher mesmo, a fêmea, ela não quer isso. Se tu perguntar pra uma mulher, tu quer ir pra guerra? Ela não quer ir pra guerra. Tu tá entendendo? Tu quer carregar um botijão de gás? Não vai. Ela não quer carregar um botijão de gás. Porque ela não quer. Quer carregar um carote de água? Ela não quer carregar um carote de água. Então isso daí tá sendo forçado, tá? A mídia tá forçando isso mesmo. E descaracterizando o homem, transformando, como que o pastor tá falando, num ser fraco. não, mas esse que é o ponto. Tá entendendo? Porque o homem ele tem essa característica mais objetiva. O homem ele é mais objetivo, o homem ele é mais pragmático, o homem ele é mais racional. O que é que eu entendo desse cenário todo assim? Tem problema as mulheres estarem no mercado de trabalho? Lógico que não. Não. Nenhum. Né? Só que o que é que hoje tem tentado se trabalhar por meio da mídia, né? Porque, por exemplo, você fala assim, as mulheres estão empoderadas e tal, mas isso é consequência do quê? Da falta de posicionamento dos homens. Né? Quando você tem homens fracos que não se posicionam, automaticamente surge a necessidade de alguém tomar esse papel. E aí não fica um vácuo, né? Ficou vago. Entendeu? Por que elas tomaram esses papéis? Porque eles ficaram vagos. Pela ausência do homem, da figura masculina. Né? Então, assim, é até engraçado essa brincadeira. Quer ir pra guerra? Não, porque normalmente quem vai pra guerra são os homens. Não, eu não quero falar aqui pro pessoal, dizer, pessoal, eu sou machista. Nós estamos aqui num papo machista, não. Nós estamos falando uma realidade de hoje. Longe disso, tá? E longe aqui disso. é um papo com porque- 3 homens héteros, pais de família, tá certo? Casados, 3 homens casados. E é hoje o que a sociedade vive. Eu não tô querendo tirar o direito da mulher e jamais. Eu tenho 2 filhas. E eu quero que se cada uma delas se uma virar astronauta e a outra virar presidente, eu vou ficar muito orgulhoso. Entendeu? Só que eu estou falando que nós homens, nós como homens, nós temos que nos posicionar hoje como homens, tá certo? E a mulher tem que respeitar também o posicionamento do homem e ajudar o homem a crescer como homem. Entendeu? Sim. Não inferiorizar o homem, não como é que se diz a palavra? Estereotipar, não, esqueci o nome. Estereotipar o cara e dizer que ele é machista, não. Se você quer um homem dentro da sua casa, você tem que ajudar ele, não diminuir ele, entendeu? É verdade. Olha, pessoal, nós estamos aqui com uma serva de Deus aqui, esposa do nosso irmão Edgar aqui, e foi o que ela falou, que a mulher, ela acabou de falar aqui, que a mulher ela é uma auxiliar.
não como é que se diz? Como é que eu posso falar? Se o senhor puder me ajudar? É uma auxiliadora, né? Na É, verdade, ela- não é uma competição, não é uma queda de braço. Quem é Exatamente. melhor do Ninguém que tá o outro, competindo, quem cada um. pode mais, entendeu? Não, ninguém tá competindo. Cada um tá cumprindo o seu papel. Sim. Então, como eu falei, cada um tem uma função, tanto no núcleo familiar quanto na sociedade em geral. Por exemplo, eu e minha esposa, cada um tem sua função dentro de casa, Sim. né? Eu como marido, ela como esposa. Diante do nosso filho, eu como pai, ela como mãe. A figura que o filho vai ver uma figura masculina, com característica, como eu falei, o homem, ele é mais, muitas das vezes, ele é mais objetivo. Eu sou muito assim, né? Eu sou muito objetivo, muito pragmático, é desse jeito, e muitas vezes isso me deixa teimoso. Mas a minha mulher é mais sensível. Ela tem percepções que eu não tenho. Ela tem sensibilidade que eu não tenho. Ela transmite para mim uma mensagem mais emocional das situações, uma mensagem mais sensível, aonde eu me desperto e falo, é verdade, e ou recuo, ou mudo, ou mudo a direção. Mas por quê? Porque a gente se completou. Da mesma maneira, diante do nosso filho. Por exemplo, eu tiro umas brincadeiras com meu filho um pouco mais bruta, e às vezes ele briga comigo. Mas dependendo da minha esposa, ele ia ficar numa bolha. Tipo, protegendo, porque a mulher é mais assim, né? Meu Deus, ele vai machucar, vai quebrar, vai. E o homem, ele já é. Porque tem essas duas figuras. O que eu tô querendo dizer? Nós nos completamos, eu e ela, no núcleo familiar. A mesma coisa na empresa. Eu sou um cara mais objetivo, eu sou um cara mais braçal, que boto para fazer. Às vezes, trabalho horas a mais, fico ali, não tenho um problema. Por quê? Porque ela também tem a jornada familiar, cuida do nosso filho, ele tá com 9 meses. À noite, às vezes, ele não deixa ela dormir direito. E eu fico naquela. E ela já fica naquela coisa mais detalhista, né? Naquela coisa mais detalhista do negócio. Eu já fico naquela coisa mais bruta, mais abraçal, já lido com outras coisas. Mas a gente se completa também ali dentro. E a gente se completa diante da sociedade. Agora, o que está acontecendo? O inverso. Querem, o diabo, né, tá agindo como tu falou, porque eu creio nisso. Tá querendo criar homens que querem tomar a posição da mulher. Aquela coisa mais. Ai, por que tu falou assim comigo? Ai, mais sensível. É como se é como se o homem fosse o vilão de tudo. É como se o homem fosse tipo assim, botar a palavra assim, o demônio. É que nem como eu digo assim, o indígena, entendeu? Aí eu tava fazendo um debate com o rapaz, porque tem os povos têm que ser feito esse ministério dos povos indígenas, negros, que foram os primordiais, não sei o que, e o povo tem que pagar, não sei o que. Eu digo, égua. Aí eu fiquei pensando assim, eu olhei pra cara do rapaz, mas e aí, cara, eu te falar um negócio aqui. Em 1500, eu não tava lá. Eu não tirei terra de índio nenhum, eu nasci agora. E outra, escravidão. Pode escravidão, isso tem que acabar, cara. Isso divide a gente, não existe mais escravidão. Tá, pode existir em outro país, mas no Brasil não existe. Eu não escravizei ninguém, por que eu tenho que pagar e tenho que ser demonizado pela minha cor? Ou a minha diferença de cor, se eu não tenho problema nenhum contigo. Tem acepções, tem pessoas brancas e tem negros também que são racistas também, que tem racismo com o próprio povo deles. Entendeu? Então eu acho assim que a mídia hoje, ela quer colocar o povo, colocar as pessoas uma contra as outras, sabe? Mas o problema é você ter que engolir isso a seco, né? Porque hoje é o que a mídia faz, é empurrar goela abaixo esses padrões que a maioria deles são padrões que são diferentes Oi, Edgar, muito obrigado, mano. daquilo. Obrigado. São padrões que não condizem com aquilo que Deus estabeleceu. Entendeu? E eu acho que é por isso que a gente precisa, como igreja, se posicionar e acredito que é importante a gente, como igreja, se posicionar nesse sentido de preservar os valores, de preservar os princípios do reino, daquilo que o Senhor estabeleceu como padrão para a família, né? Tem muita coisa em jogo, né? Nesses dias. Tem muita coisa em jogo nesses dias. Então a gente precisa estar de olhos muito abertos, né? Porque a gente, como diz o meu pastor, assim, a gente está
tá dando de 10 em Sodoma e Gomorra, né? É verdade. O negócio tá feio, o negócio tá feio. E como é que é hoje ser um empreendedor e ser um pastor? Essa é uma boa pergunta isso aí. Porque, na verdade, o chamado ministerial, eu fui consagrado ao ministério em 2014, né? Então, há 8 anos eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus Igreja do Avivamento. Eu acho que até nem concluí esse pensamento, né? Lá logo no comecinho, quando a gente falou sobre isso, que o Edgar perguntou. Então, assim, teve um momento que a gente conseguiu, que a gente precisou ter um encontro com Deus, né? Fazer essa decisão de servir a Deus. Não, agora preciso conhecer o Deus, não apenas o Deus dos meus pais, mas conhecer o Deus, meu Deus pessoal. E a cada dia Deus começou a gerar no meu coração uma convicção de que Ele também tinha um chamado para mim a nível de ministério, né? E isso começou a crescer dentro do meu coração, né? E eu comecei a ter a oportunidade de ter alguns papéis de liderança dentro da igreja, né? Fui líder de jovens durante muitos anos, antes de ser pastor. Antes de ser pastor. Isso, liderava a juventude lá da minha congregação, a gente fez muita coisa legal ali, né, no início dos anos 2000. E aí, até que em 2011, rapaz, a gente foi para Jocum, eu e minha esposa. A gente foi recém-casados para Jocum. Missão, pastor. Jovens com uma missão, né? A gente foi fazer uma escola de treinamento e discipulado lá chamada ETED. E lá Deus levou a gente para tratar algumas coisas da nossa vida, do nosso caráter. E lá Deus falou muito fortemente com a gente que Deus tinha um chamado para nós, né? E lá Deus falou assim que tinha pressa nisso, né? E de fato foi muito rápido esse processo. Até que Deus, por meio da pessoa do pastor Eze, né, reconheceu essa vocação que nós temos. E em 2014 nós assumimos também a liderança geral da juventude da Igreja do Avivamento. Ficamos lá 4 anos, depois 2 anos de intervalo, assumimos mais 2 anos. Inclusive saímos só esse ano, já agora de 2022. Mas com relação ao trabalho, a gente já encara o trabalho como um chamado pastoral. Porque a gente lida com pessoas. E inevitavelmente você exerce o ministério dentro da empresa. É verdade. Você tem que ser exemplo dentro da sua empresa. Porque assim, não só ser o exemplo, mas as pessoas, por exemplo, a gente tem algumas rotinas, hábitos dentro da empresa que talvez não sejam comuns nas empresas convencionais, digamos assim. Por exemplo, pela manhã a gente ora antes de abrir. E à noite a gente ora ao encerrar os expedientes, né? Toda a quinta-feira a gente tem uma reunião de oração ao meio-dia, né, onde a gente reúne os colaboradores ali 15 minutos, né, leva uma palavra, faz um tempo de oração, né? Então, assim, a gente procura ter um cuidado também com não apenas ter o zelo pela questão comercial, profissional da coisa, mas zelar pela vida espiritual também das pessoas, né? E aí, inevitavelmente, você é procurado, né, para que a pessoa abra o coração, e você conversa, e dá conselho, e é isso, é aquilo, e ora, né, e orienta. Então, inevitavelmente, você exerce o ministério dentro da empresa. Eu acho que isso é uma oportunidade que é como se Deus te desse um rebanho ali também, né? E assim a gente vai conciliando, né, o trabalho na igreja. Atualmente a gente não está, eu e minha esposa, a gente não está à frente de nenhuma igreja, nenhuma congregação, né? Mas a gente está dando auxílio ao nosso pastor Israel Costa, né? Mandar um abraço para ele aqui, e a pastora Lidiane, ali no Salmo 126, no bairro de Santa Rita. E lá a gente procura desenvolver os trabalhos também, né? A gente tem um trabalho muito legal lá da Rede de Homens, a gente criou uma Rede de Homens lá, Rede de Homens Fortes. Né? Rede de Homens Forte. Qual é o dia que acontece, pastor? É dia de quinta-feira. Toda acontece, na verdade, acontece uma quinta sim, uma quinta não. Né? Ah, tá. Agora, no final do ano, a gente deu uma paradinha aí, um recesso. Se Deus quiser, em janeiro a gente volta com essa atividade aí. Poxa, pastor, faça o convite pra gente que
Queria ir lá. Quando Já estão voltar. convidados já. Assim que a gente retornar lá a nossa reunião, aí, assim, já são nossos convidados para ir lá, a gente compartilha lá a palavra. Né? Tem sido um tempo muito precioso, né? Porque a gente precisa cuidar uns dos outros. Eu acho que às vezes falta muito isso, né? E a gente como homem, né, a gente é meio mais Retraído, né? Não retraído, gosta Não dessa gosta coisa. muito de se abrir, né? Abrir o coração. Então, esse lá é um ambiente onde está só a gente, né? Onde a gente tem a liberdade de compartilhar também ali a palavra de Deus, né? E gerar, né, essa geração de homens fortes. Não, mas é importante, a gente teve agora quarta-feira, teve o culto, foi quarta-feira? Quinta-feira teve o culto de homens lá na igreja, a gente foi, e a ministração foi exatamente essa, né, sobre o posicionamento do sacerdotal. O que muitas vezes tem se perdido, né, o homem ter essa postura sacerdotal na sua casa, sobre você entender essa responsabilidade de ser o cabeça, de ser o sacerdote, né? Sim. A gente, olha, a família da minha esposa, ela não é crente, né? E aí, lá em casa, a gente sempre tem muito esse posicionamento. Por exemplo, a minha esposa, quando eu vou tomar uma decisão, eu vou conversar com a minha esposa e depois dou uma resposta. E a minha esposa também, ela faz isso, né? Não, eu vou conversar com o Edgar e depois eu te falo. Só que algumas pessoas não entendem isso. Entendeu? As pessoas não entendem. As pessoas que estão em nossa volta e que não têm o entendimento de como é que funciona, como é que funciona uma família debaixo do princípio de Deus, Por né? exemplo, isso aconteceu comigo hoje. Um cara veio me fazer uma proposta, eu falei pra ele assim, eu tenho que falar com a minha esposa primeiro, tenho que mostrar pra ela primeiro. Aí ele me olhou assim e ficou, pô. Tenho que falar com a minha mulher primeiro. Aí, como que se ela, por mais que ela seja mulher, como se ela que fosse pagar alguma coisa meu, fazer alguma coisa pra mim, entendeu? Uhum. Aí ele ficou olhando assim, eu digo, não, porque eu tenho que falar com ela, porque até que quando ela vai fazer alguma coisa, ela me chama a minha direção. Então é uma coisa pensada pra dois, porque não é mais só eu, é o casal, Somos um. nós somos um só. Aí ele ficou, tá. Aí, As pessoas não entendem. Então, essa resposta, de verdade, eu convivo com alguns amigos casados que parece mais um cabo de guerra do que uma unidade. concordo, eu conheço. Entendeu? E eu tive a oportunidade de falar e eu falei, olha, Deus nos deu dois princípios espirituais. Primeiro, uma casa dividida contra si mesma não prospera. É um princípio espiritual. Segundo, quando você vai entrar na casa, você amarra o valente. Então, o diabo, toda vez que ele vai se levantar contra uma casa, ele se levanta contra o sacerdote. Porque se ele destruir, se ele amarrar o valente, que é o cabeça, o sacerdote, ele bagunça toda a casa. E se ele criar uma divisão, ele também bagunça toda a casa. Porque uma casa contra si mesmo não prospera. E às vezes a gente tem visto, é uma luta, né, dentro do casamento. Eu e minha esposa, a gente manter essa unidade, manter essa proximidade, manter essa cumplicidade, é uma luta diária. Porque o diabo, ele vem tentar dividir, ele vem tentar trazer divisão, ele vem tentar derrubar, né, Com nosso certeza. coração, é uma luta diária. E eu acredito, já que você falou do culto de homens, o senhor vê essa falta dentro dessa geração de homens que a gente tem visto? Não, a gente entende que, lógico, cada homem tem a sua história, né? Tem a sua origem, tem as suas dores, os seus sofrimentos, né? Traumas também. Os seus traumas. Olha, o tempo que eu mais me lidei com trauma na minha infância foi agora, com meu filho. Entendeu? Olhando meu filho, eu percebo isso. Tem muita coisa que a gente traz, traumas que a gente traz da A gente traz infância. essas cargas emocionais todas, né? E talvez a gente não... As referências, né? Que a gente teve, cada um teve a sua, diferente, né? Então, quando eu olho para
a nossa geração de homens, eu vejo muitos homens machucados, cara, homens feridos, né? A gente faz esse trabalho, assim, você vê que muitos deles até erram, mas tem um desejo muito grande de acertar, né? Então, hoje a gente ensina que você tem que lutar. Porque o que está acontecendo hoje? A gente casa aqui, né, não deu certo, separa, entendeu? E fica por isso mesmo, né? E eu até faço uma analogia, né? Antigamente, quando você quebrava alguma coisa dentro de casa, o que é que você fazia? Você levava por quê? Para consertar, não é verdade? Até sapato, por exemplo. Sapato que antigamente tinha a profissão de sapateiro. Né? Sapateiro. Acho que o meu avô... Arrancava o salado do seu sapato. Tu ia lá e mandava Cara, colar. colar. Aí hoje não, o que é que acontece? Joga fora e compra outro. Joga fora e compra outro. Então hoje a gente vive nessa sociedade que se desfaz das coisas muito facilmente, né? E que é muito mais fácil você comprar outro. Ah, meu celular caiu, trincou a tela. Não, vou comprar outro. A gente não tem essa disposição para consertar. A gente não tem essa disposição para investir tempo, energia, né, dedicação para consertar algo. Então a gente tem procurado fazer um trabalho assim, né, de trazer, de resgate desse sacerdócio que tem sido muitas vezes roubado pelo inimigo, né? E dizer, olha, cara, Deus chamou você para que você seja o sacerdote desse lar, então lute por ele, né? Se posicione da maneira como Deus quer que você se posicione. Então esse tem sido o trabalho que a gente tem desenvolvido lá. Existe uma geração deficiente, existe, cara, mas nada que Deus não possa consertar. Amém. Né, por meio da palavra de Deus. O que a gente tem visto, assim, tem presenciado assim, lá na igreja, são homens tendo a vida transformada mesmo. Glória a Deus. Sabe? Homens, né, que chegaram em um contexto completamente diferente e hoje vivem um lar de bênção porque se permitiram ser tratados por Deus, né, entenderam o papel que eles precisam exercer e também o quanto eles precisavam lutar pela família. Né? E Deus vai lá e restaura tudo. Porque o que Deus quer é apenas alguém disposto a desempenhar, a empenhar tempo, né? Disposição para consertar. Muito importante ter esse coração disponível, né? Se entregar ao Senhor, né? E eu tenho vivido muito isso, Miguel. Eu tenho aprendido muito com meu filho. Muito. Lá eles ensinam muito a gente. Muito, cara. Muito demais, assim. Eu acho que até falei no último podcast, eu comecei a me preocupar com algumas coisas na minha vida que Deus precisa tratar e tem tratado. Né? No meu temperamento, na minha maneira de agir, porque eu sei que aquilo vai refletir na vida dele. Né? A minha esposa também tem me ajudado muito a ver coisas que às vezes tu não se apercebia. Olha, você não pode mais ser assim, você tem que agir diferente. E isso tem me confrontado muito. E aí eu viro para minha esposa e falo, eu preciso mudar. Eu falo, obrigado pela paciência que você tem comigo, mas eu preciso lutar com Deus para Deus mudar ali no meu coração, agir. Porque até então, tu não tem percepção de quanto aquilo é prejudicial. Mas quando tu vê que o teu filho vai olhar e tudo aquilo vai ser absorvido e vai ser referência, tu começa a dizer, não, tem que ser diferente, vai ter que mudar. Eu tenho que lutar, eu tenho que me colocar na casa do oleiro. Em nome de Jesus, né? A gente verdade. tem que colocar na casa do oleiro de vez em quando. Mas aí ele quebra e faz tudo novo. Amém. Ele refaz. Eu creio, é um novo tempo. A gente recebeu uma palavra profética. Tinha um pastor que estava aqui em Macapá. A gente foi almoçar com ele. E aí ele orou pela gente. E a gente tem recebido uma palavra profética que está debaixo dessa palavra, né? Está crendo que Deus vai trazer um novo tempo, vai abrir uma porta. A gente tem vivido lutas aí. Deus vai mudar no nome de Jesus. Amém. Jorge, que seja a primeira de muitas, né? A gente fica muito feliz. Olha, a gente nem com essa percebe, mas oportunidade. nós já estamos há quase 1h30. Glória a Deus. Glória a Deus.
É benção demais. Jorge, muito obrigado. Obrigado por ter investido esse tempo aí com a gente, nesse bate-papo, nessa conversa. Que seja a primeira. Quando eu conversei com o Miguel, aqui na frente, Miguel, eu tenho sonhado com um podcast. Deus tem colocado isso no meu coração, vinha colocando no meu coração com a minha esposa. Surgiu a oportunidade. E aí eu fui pra casa. Eu falei, Miguel, já tem assim, uns nomes aí. Mas quem a gente vai levar? Não, já tem uns nomes aí. Aí eu fui pra casa e fui colocando nomes. E aí eu pensei em você, pensei no que veio aqui, né? Veio o apóstolo Kelso, veio o pastor Thiago, veio o Sr. Renato. E aí eu coloquei vários nomes. E aí eu falei, não, aí com uma oportunidade eu vou chamar. E eu tenho lá um caderno lá. Aí já tiquei lá, Joás. Já tá, porque eu sempre creio que foi Deus. E eu creio que realmente foi para edificar a nossa vida, né? Foi para edificar a vida de quem está nos assistindo, de quem tem acompanhado. E realmente tem sido um tempo de muito aprendizado. Cada pessoa que Deus tem trazido aqui tem sido uma transformação para mim. Tem sido um crescimento extraordinário na minha vida, como foi hoje, através da sua vida, de poder ver aquilo que Deus fez na sua família, fez na sua vida, esse contato mais próximo, né? Eu quero ir lá na reunião de homens. Também né? quero muito Ser interessado. edificado, ser tocado. Vamos no nome de Jesus. E eu quero agradecer, Jorge. Obrigado. Que a gente tenha outras oportunidades de estarmos juntos aqui, poder bater um papo, poder aprender em nome de Jesus, né? Porque eu creio que a multiforme graça de Deus se manifesta através da vida de cada um de nós, de uma maneira diferente. Sim, E eu tenho crescido muito dessa forma, né, Miguel? A gente tem aprendido a cada dia mais e mais com os filhos dos homens de Deus que vêm aqui, passam um pouco da realidade, um pouco da vida, tá? Foi muito bom conversar com o senhor. O senhor, cara, para com isso. É a realidade. Olha, com você. Porque o seu pai, para mim, também foi uma grande referência de 2019 para cá. Foi um homem que não. O mais engraçado que antes do Edgar falar que vinha o filho do pastor Antônio aqui, aí eu já falava dele, já dizia, olha, o senhor lá da Pão da Vida é um homem extraordinário, entendeu? Depois de ter visto aí no Sebrae e conhecer você, o homem de Deus que você é, a sua vida, a sua caminhada, é incrível, é maravilhoso como Jesus toca e como Jesus transforma a vida das pessoas que caminham com ele. E através da vida do seu pai, ele tocou não só a família dele, mas a vida de muita gente que conviveu com ele, porque ele era extraordinário. É verdade, é verdade. Cara, quero agradecer vocês aí, Edgar, Miguel, obrigado pelo convite aí, né? Espero ter, de alguma forma, contribuído aí. Foi um bate-papo legal, cara, gostei. Vamos marcar outra vez. Vamos. Aí, a gente vai vir aí conversar outros assuntos, né? Mas eu quero outros temas, né? aproveitar e pro senhor trazer a sua esposa, A pra Samara, gente né? trazer a Samara, Verdade. pra gente fazer um bate-papo. Porque a minha ideia era trazer eles dois. Ela A tem Samara fica meio vergonha. acanhada. Ela é Não, mas acanhada. ela vai ver ele falar e agora ela vai querer vir só pra querer tem falar. que vir, ó. Tem Presta que vir, atenção, viu? aí, Tem que aí, vir, Samara. ela fala Vem. a caminhada Convite, dela. nosso O convite, convite tá feito, ó. Queremos a Samara aqui com a gente, ó. Pra Convite falar a tá verdade, lançado. nós ainda não entrevistamos nenhuma mulher só pastora. Ela podia vir, hein? Ela podia vir, ela podia ser Olha. a primeira, Será que ela entendeu? veio? A Será que ela passar vai um vir? pouco dessa visão. Samara é bênção. É besta demais. E Deus é bom demais, né, cara? Deus é bom demais, assim, porque ele dá exatamente aquilo que você precisa, né, cara? Samara, assim, a gente se completa de uma forma Oh, glória. abençoada, assim. Há quem diga que Deus não une pessoas, né? Deus une propósito. Eu creio muito nisso. Eu creio que Deus nos uniu para um propósito. Mandar um beijão para ela aqui. E quiser convidar, pode trazer, que a mulher é bênção de Deus, rapaz. O pessoal gosta demais dela aí. Lá na igreja, né? Ela andou fazendo umas lives aí também, por aí pelo Ô, pastora, venha com a gente bater um papo aqui, pastora. Passar um pouco da sua visão, passar um pouco da sua aprendizagem, sua caminhada com o Senhor Jesus, falar um pouco da sua vida, um pouco de como é o seu ministério, que vai ser bênção, não só pra gente, mas para as mulheres que vão assistir assim. Amém. Deu a melhor bênção da vida dela lá. Olha aí, pastor Olha aí, Joás, olha aí. vem falar da maior bênção, Joás. Bênção, Glória a não, Deus. é verdade. É verdade. Mas é verdade, graças a Deus, a minha esposa Pessoal, é muito uma obrigado por mais este dia. Obrigado, pastor, você ter vindo aqui com a gente.
Tamo agradecido mesmo, de corpo e alma. Foi uma bênção de Deus aqui. Quero agradecer também a quem vai assistir essa live, que compartilhe, que curta, tá bom? Isso aqui é um propósito de Deus. Isso aqui não é, estão virando YouTube para querer ganhar dinheiro. Não, tem nada a ver com isso, Não cara. é nem monetizado. Aqui não tem nada monetizado. Isso aqui é propósito de Deus, mostrar a vida dos homens de Deus, da comunidade do Amapá, mostrar por trás de quem são aqueles que procuram honrar o Senhor. Que Isso Deus aqui tem é feito, com essa né? função. Aqui não tem ninguém aqui procurando louros para aparecer, não. A gente está aqui para mostrar quem é de Deus mesmo e como as pessoas, o que Deus faz na vida dessas pessoas. O que o Espírito de Deus tem feito no nosso estado através dos grandes homens de Deus que ele tem levantado, né? Esse é o propósito, você ser edificado, você ser abençoado, você ser confrontado. Eu já fui aqui confrontado várias vezes. E depois que eu fui para casa, conversei com a minha esposa, eu falei, amor, aquilo falou muito comigo. Então isso é muito importante. E aí Deus, talvez poucas pessoas teriam a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, serão através desse podcast, né? E aí, mas, pessoal, você tá com a gente, foi tocado, foi abençoado, compartilha, curte, manda para todo mundo. Olha, minha mãe vai gostar de ouvir, meu pai vai gostar de ouvir, meu irmão vai gostar de ouvir, o irmão da igreja, faça isso. Seja um evangelista do Não Seja Mais Um, porque quando você enviar para alguém, vai chegar no coração de alguém e o Espírito de Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Amém. Galera, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Obrigado, Joás, mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Não seja mais um.